Olha, nós aqui de volta com o estudo sobre mediunidade. É um programa da Fraternidade Espírita, estudando o Livro dos Médiuns numa abordagem contextualizada com a realidade atual e com os conhecimentos que nós temos a respeito desse tema, desde Kardec até os dias de hoje. No encontro passado, nós anunciamos que a gente ia estudar em seguida manifestações físicas espontâneas. Só que ao verificar o conteúdo do capítulo, nós observamos que ele se baseia sobretudo em relatos. E aí nós achamos melhor que cada participante do grupo fizesse a leitura e nós fizéssemos apenas uma breve discussão, porque nós já tivemos encontros anteriores onde nós discutimos relatos a respeito de ocorrências de mediunidades, tanto de efeitos físicos espontâneos, como de outros conteúdos. Então nós entendemos que a simples leitura desses capítulos seria suficiente. Que no capítulo 4, Kardec apresenta uma teoria para as manifestações físicas, se baseando na ideia de perispírito, que seria uma espécie de agente intermediário para que essas manifestações aconteçam. E aí, no capítulo 5, ele vai concluir, portanto, que é sempre necessária a presença de um médium, ainda que involuntário. Nesse sentido, a gente ficou aqui numa dúvida com relação a momentos lá atrás que ele admite a possibilidade do espírito atuar diretamente sobre a matéria. Ele entende que há registros de casos em que isso aconteceu, mas aqui ele já vai concluir pela necessidade da presença de um médium. Nós ficamos nos perguntando se haveria aqui alguma contradição. Cabe uma análise mais cuidadosa. Mas ele vai dar atenção, sobretudo, aos relatos da época a respeito de fenômenos de movimentação e de transporte de objetos. Então, tanto movimentação no próprio local, quanto transporte de um local para outro. Havia vários relatos de que era possível transportar um objeto para um ambiente fechado, isolado, sem nenhuma ação humana por trás disso. Então, Kardec vai analisar muito esses relatos. Ele mesmo não realizou experimentos nesse sentido. Tudo que ele apresenta são relatos de pessoas que ele considerava confiáveis e que, não, na opinião dele, não inventariam esses casos. Eu, particularmente, confesso que nunca presenciei nenhuma situação que lembre essas descrições, assim como não tentei fazer nenhum experimento. Então eu não tenho como fazer afirmações nesse sentido. A gente achou melhor, portanto, em razão disso, deixar só como leitura individual para cada um e cada um tirar suas próprias conclusões ou, quem sabe, até resolver fazer alguma experiência nesse sentido. Penso que nós até estamos precisando fazer experiências que confirmem esses relatos do século XIX. Então nós já passamos direto para o estudo das manifestações visuais, visões e aparições de espíritos que constam do capítulo 6 do Livro dos Médiuns. E nesse sentido, nós entendemos que, como são muito comuns os relatos nessa natureza, a gente precisa dedicar mais tempo para esse tipo de fenômeno que tem sido classificado pela psicologia no campo dos fenômenos anômalos. A chamada psicologia anomalística, ela se dedica ao estudo científico das experiências humanas incomuns ou extraordinárias, como eles, na definição, né, contatos com fantasmas, experiências de quase morte, premonições e crenças associadas a esses fenômenos. As visões de pessoas mortas, outras experiências consideradas místicas e religiosas, são estudadas exatamente nesse campo. E logo no início, no nosso diálogo inicial, algumas pessoas do grupo relataram experiências pessoais nesse sentido, muito interessantes. Uma das colegas, por exemplo, a Lecilda, ela contou qual foi sua primeira experiência de visão. Ela já era adulta, ela nunca havia visto nada e nessa ocasião ela estava internada no hospital com problemas de saúde e seu estado emocional estava muito abatido, muito abalado por conta do período prolongado que ela já estava internada. E foi num dia assim que ela viu uma pessoa de pé, recostada na parede, como quem estava ali velando por ela. Essa visão proporcionou para ela um profundo sentimento de confiança que mudou sua condição psicológica e isso repercutiu muito positivamente no seu processo de recuperação, ela conta, né? E agora, mais recentemente, participando de um grupo mediúnico, é que ela voltou a ter alguns sinais ainda muito imprecisos do que pode ser alguma percepção espiritual em desenvolvimento nesse campo das visões. E aí nós passamos a leitura do texto e percebemos que Kardec considera os sonhos como um tipo de visão ou aparição.
né? Ele coloca assim numa nota: enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos, entrando com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação desse estado. Quando de nada nos lembramos, disse que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e gozar da sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições no estado de vigília. Nesse capítulo ele vai explicar que não vai se dedicar à análise dos sonhos, que ele considera também como uma das formas de comunicação com o mundo espiritual. Isso está muito bem analisado no Livro dos Espíritos, naquele tópico intitulado Da Emancipação da Alma. E aí nós trouxemos algumas perguntas para orientar a discussão e apresentamos, portanto, ao grupo. A primeira pergunta foi: existe uma intenção pela qual os espíritos aparecem às pessoas? Se existe, qual pode ser essa intenção? Discutimos a questão e passamos em seguida à leitura do item 100 do Livro dos Médiuns, onde Kardec diz que de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. E aí Kardec traz uma série de perguntas e respostas que, pelo que parece, não foram de uma mesma entrevista espiritual, lembrando que Kardec mesmo melhorava a redação das perguntas, melhorava a redação das respostas, para que o texto ficasse mais didático. Portanto, é interessante entender que essas perguntas e respostas aqui apresentadas provavelmente foram trabalhadas por Kardec para dar um sentido mais lógico à exposição do assunto. É interessante que você leia todo esse diálogo que Kardec elabora, porque ele é muito explicativo e nos ajuda a compreender como Kardec analisava o fenômeno. Nós demos uma ênfase especial às questões 6 e 6A, onde Kardec pergunta qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com má intenção. A resposta: amedrontar e muitas vezes vingar-se. Na 6A, que visam os espíritos que vêm com boa intenção? E a resposta: consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existem e que estão perto delas, dar conselhos e algumas vezes pedir para si mesmos assistência. Aí a Carol lembrou que pode ser que haja visões em que não existe qualquer intenção por parte do espírito. E ela deu um exemplo. Ela imaginou o caso de alguém que tenha falecido e ainda não tenha compreendido a situação. Então ela falou: olha, pode dar que a sua presença seja percebida por uma pessoa com muita sensibilidade e então o espírito percebe que está sendo percebido. Achei interessante a maneira como ela colocou, ou seja, não houve intenção por parte do espírito, não houve nenhuma intenção de aproximação por parte do encarnado, mas a ocorrência se deu. Eu achei que a observação que ela fez faz muito sentido. E aí nós passamos para a pergunta seguinte: há algum perigo nas aparições dos espíritos? E nós discutimos um pouquinho e fomos lá para a questão 10 e para a nota que vem em seguida. A questão indaga o seguinte: será racional assustarmos-nos com a aparição de um espírito? A resposta de Kardec é muito boa. Quem refletir deverá compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo. E aí ele vai discorrer sobre isso, é muito interessante, vale a pena ler a resposta elaborada por Kardec. E aí nós trouxemos a outra pergunta: podemos conversar com um espírito que aparece para nós? Alguns colegas contaram sua experiência a respeito desse tipo de situação e a experiência deles combina muito com a resposta de Kardec na questão 11 e 11A, onde ele pergunta: poderá aquele a quem um espírito apareça travar com ele conversação? E a resposta: perfeitamente. E é mesmo o que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem ele é, o que deseja e em que se lhe pode ser útil. Se se tratar de um espírito infeliz ou sofredor, a compaixão, que nós demonstrarmos para esse espírito será para ele motivo de alívio. Se for um espírito bondoso, poderá acontecer que traga a intenção de dar bons conselhos. E aí ele continua: como pode o espírito, nesse caso, responder? Algumas vezes o faz por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva. Na maioria dos casos, porém,
pelo pensamento. Muito interessante, vale a pena. Por isso que eu sempre recomendo ler o texto completo, porque ele é muito instrutivo. A questão seguinte foi: por que as pessoas que mais amamos quase nunca aparecem para nós, apesar de nosso desejo de vê-las? Aí a Alecilda contou que sempre teve muita vontade de ver seu pai, falecido quando ela era ainda jovem, e que isso nunca aconteceu. No domingo passado, no culto do Evangelho no lar, na família dela, mesmo sem ver nada, ela sentiu uma forte sensação de presença dele, seu pai, né? Algo que ela nunca havia sentido até então, e numa situação em que ela nunca tinha, naquele momento ela não tinha pensado nele. E ela não consegue explicar isso de outra maneira que não ser pela presença espiritual dele naquele momento. E é exatamente disso que Kardec trata na questão número 15, que nós vamos ler em seguida, né? Ele vai dizer que o nosso pensamento funciona como uma espécie de evocação. Mas aí nós achamos interessante que no caso da Lecilda, nem esse pensamento prévio houve, né? Portanto, seria muito mais o que a gente enquadraria numa manifestação espontânea, né? Porque aconteceu sem que ela pensasse nisso. E Kardec vai comentar que os espíritos nem sempre podem manifestar-se visivelmente, mesmo em sonho e malgrado o desejo que nós temos de vê-los. Pode dar-se que existam obstáculos ou causas independentes da vontade deles. Kardec entendia que a forma pela qual os espíritos se manifestam seria resultado das propriedades do perispírito. E hoje, com os estudos recentes em torno de mediunidade, a gente precisa fazer uma avaliação, nos perguntar se isso não tem mais a ver com uma combinação entre a cultura em que a pessoa se acha inserida e uma possível intenção do espírito que se faz visível. Porque tem muito. Hoje nós entendemos o fenômeno mediúnico muito mais como um fenômeno de ordem psicológica do que propriamente como uma aparição do espírito. Né? Não que o espírito não esteja presente, mas que a presença dele suscitaria na nossa mente uma percepção visual. Então tem muito a ver com o universo psicológico da pessoa que experimenta essa visão. Outra colega compartilhou uma experiência dela quando sua mãe faleceu 20 anos atrás. Ela sempre orava pela mãe e muitas vezes lhe pedia ajuda e orientação para os problemas que ela estava vivendo em família. E aí, certa feita, nesse momento que ela fazia oração, ela teve uma impressão muito forte, como se alguém a alertasse de que ela não sabia qual era a situação da sua mãe e que ela não podia ficar incomodando a sua mãe com os problemas de família que permanecia aqui na condição de encarnados. Depois disso, ela parou de orar para a mãe pedindo ajuda para os problemas cotidianos. E aí nós tínhamos planejado de encerrar o estudo com a leitura do item 110. Né? A gente discutiu um pouco quanto a cultura determina o modo como cada pessoa percebe essa dimensão espiritual. Um dos colegas lembrou que diante de uma mesma situação, cada pessoa pode ter uma percepção diferente, às vezes até com um sentido comum. Quem fez essa observação para nós foi a Miriam, que participa do nosso grupo mediúnico e que tem observado essa ocorrência com bastante frequência no nosso grupo mediúnico. Nós observamos que isso não passou batido para Kardec. Ele percebeu que a cultura influencia, embora na época dele ainda não existissem os estudos de antropologia, né, que trabalham melhor essa questão da cultura, mas ele faz um comentário na questão 17 do item 100 que lembra isso. Ele pergunta: as aparições espontâneas parecem mais frequentes em certos países. Será que alguns povos estão mais bem dotados do que outros para receberem essa espécie de manifestação? Porque na época de Kardec acreditava-se que o fenômeno estivesse assentado em bases biológicas e não psicológicas como a gente entende hoje. Então, a resposta dele, que parece ter sido obtida de um espírito pela linguagem, dar-se-á tenhais um registro histórico de cada aparição? As aparições, como os ruídos e todas as manifestações, produzem-se igualmente em todos os pontos da Terra. Apresentam, porém, caracteres distintos de conformidade com o povo em cujo seio se verificam. Ou seja, numa perspectiva cultural, nós podemos dizer que cada povo relata essas experiências segundo seu universo cultural, segundo sua visão de mundo. E até mesmo a questão da performance pode ser percebida nessa resposta. Veja, nos, por exemplo, onde o uso da escrita está pouco espalhado, não há médiuns escreventes. Noutros, abundam médiuns dessa natureza. Entre outros, observam-se mais
ruídos e movimentos do que as manifestações inteligentes, por serem essas menos apreciadas e procuradas. Então é muito interessante a gente perceber essas nuances, porque Kardec atribuía a forma pela qual os espíritos se manifestam, mas as propriedades do perispírito e as disposições biológicas dos médiuns. Ele vai fazer toda uma teorização nesse sentido, que prossegue nos itens 101, 102 e seguintes, baseado nessa suposição. E hoje os estudos mais recentes a respeito de mediunidade mostram que o fenômeno ele tem muito mais a ver com o psicológico em vez do biológico e com o cultural em vez das disposições dos próprios espíritos. Então é de indagar se essas diferentes formas, né, pelas quais a gente percebe os espíritos, asas, auréolas, aspecto vaporoso, se isso não deve mais à cultura em que a pessoa que vê se acha inserida do que uma possível intenção do espírito. Isso não elimina a intencionalidade do espírito em alguns casos, mas pelo menos nós podemos passar a considerar se os aspectos culturais também não são um elemento importante que a gente precisa avaliar em cada situação. Se você veio até aqui, por favor, curta. Se você achar que isso pode ser útil, compartilhe com seu grupo espírita, com seu grupo de estudo de mediunidade, para que o nosso trabalho possa alcançar mais pessoas. E, em todo caso, muito obrigado por ter participado conosco e na próxima semana nós voltamos com o vídeo resumo do próximo capítulo, onde nós vamos discutir como se formam os objetos no mundo espiritual. Esperamos você no próximo vídeo. Muito obrigado e um grande abraço.